Olá pessoal, aqui é Rodrigo Eberhardt e a aula é de microbiologia. Vamos estudar hoje as bactérias. Que legal esse assunto, né pessoal? Bom, falar das bactérias é muito legal porque além de ser muito importante para a saúde humana, as bactérias, tem muitas bactérias do bem, vamos dizer assim, né? Bactérias benéficas. E estas bactérias benéficas ajudam a sociedade humana a progredir, com novos plásticos, antibióticos, vacinas e etc. Então é disso que eu vou falar hoje na super videoaula de microbiologia. Aqui com o Rodrigo Eberhardt. Célula procariótica é o assunto de hoje. Que maravilha! Vamos lá, meus queridos. Então, pondo para quebrar aqui, o que a gente vai ver? Aqui no YouTube Edu, vamos ver microbiologia. Sensacional, professor. Legal. Então, vamos ver então a parte bacana da biologia. Bom, existem formas da gente classificar as bactérias. Aqui no caso, vocês estão vendo a árvore filogenética das bactérias. Aqui no caso, bactéria. E aqui em cima, arqueia, ok? Maravilha, as bactérias que a gente conhece, gram-positivas e gram-negativas, e outras, incluindo até cianobactérias. E também as arqueobactérias, são chamadas extremófilas, que vivem em calor extremo, quantidade de metano extremo e também pHs extremos. Beleza? Então é muito legal a gente visualizar isso, né? Tá joia? Vale a pena a gente dar uma olhada. Continuando então, pessoal, nossa videoaula, esse sujeito pensativo aqui é o Leeuwenhoek, que é o grande microbiologista do século XVII, que conseguiu, ele era um relojoeiro, ele conseguiu construir então o microscópio, que é esse aqui que você está vendo, bem simples, lá perto de Amsterdã. E ele criou então uma lente bem pequenininha que você está vendo aqui, ó, tá vendo? Uma lentinha com um parafuso que fazia então a regulagem desse vidro para aumentar ou diminuir o tamanho das bactérias. O primeiro sujeito, primeira pessoa a enxergar as bactérias, tá vendo? Esse aqui é um desenho de 1683, na qual o Leeuwenhoek descobre então as bactérias. Que coisa incrível, hein, gente? Maravilha! Bom, entramos aqui nesse slide na idade de ouro da microbiologia. Temos aqui o Pasteur, que em 1857 ele desenvolve então toda a bioquímica da fermentação, ele desvenda isso. Também ele refuta de vez, ele acaba com a ideia da geração espontânea. Viu, galera? Desculpa aí a tosse. E o Pasteur faz também o processo de pasteurização, ou seja, esterilização de alimentos, tá? Isso também é bem legal. Então ele demonstrou que a vida não é gerada espontaneamente, mas a partir da vida não viva, e sim da vida pré-existente, tá legal? Grandes nomes como Joseph Lister também foram muito importantes, né, galera? Aqui no caso, o Lister realizou cirurgia em condições assépticas. Foi fenomenal, utilizando fenol. Ele provou que os micro-organismos, os micróbios, provocam infecções de feridas em cirurgias, né? O Robert Koch, que criou os postulados de Koch para você estudar uma doença, né? Ele criou toda a base teórica para a gente estudar as doenças. Estabeleceu então as etapas experimentais para relacionar um micróbio específico com uma doença ligada a ela, certo? No Brasil nós temos um grande nome, que é Carlos Chagas, Oswaldo Cruz também. Carlos Chagas descobriu o Trypanosoma cruzi, a doença que leva o nome dele, mal de Chagas, né? Muitos outros tiveram grande reconhecimento. O Koch, né, que ganhou o prêmio Nobel, ele também descobriu o bacilo de Koch, né, tuberculose, e, entre outros. Também descobriu, observando em microscópio, ele e outros, né, a cólera, visualizou mesmo a bactéria da cólera, né?
E isso, tem vários exemplos legais, né? Depois vocês leem. Bom, em 1928, também um novo grande avanço na parte de saúde e medicina, que foi a descoberta da penicilina, que na verdade foi meio acaso. Em 1928, o Alexander Fleming entrou de férias e no andar de baixo do laboratório dele, que ele mexia com bactérias, né? Ele estudava bactérias específicas de hospitais, entre eles o St. Mary Hospital, que era o local onde ele trabalhava. Tinha lá a área de pesquisa dele. E aí ele descobriu que um fungo do gênero Penicillium atacou essas bactérias, criando então uma região lá que não tinha mais bactérias, uma placa de bactérias. E aí foi descoberta então a penicilina, que revoluciona a área de microbiologia e de saúde no mundo, né, galera? E aqui os 3 tipos de seres vivos que existem no mundo, né? Os procariotas, que são o assunto da aula de hoje, são células bacterianas que não possuem o núcleo revestido por membrana. E os procariotas, aqui no caso é a arqueia. Esse aqui é a arqueia, né? A arqueia é bem diferente das bactérias. Se assemelham a bactérias, só que tem diferenças, ó. A parede celular quase não contém peptidoglicanas, as bactérias contêm. Aqui é a divisão por domínios, né, de Wolff. Foi o Wolff que ousou criar então os domínios com 3 tipos celulares, tá? O Wolff. E aí foi levado em consideração em 1977 essa classificação, né? E é isso, galera. Bom, e os eucarióticas, ou os eucariotos, ou eucariontes, são células com membrana nuclear, com carioteca. Tá? E o estudo de hoje está relacionado aos procariontes, as bactérias, tudo bem? Bom, existem bactérias que vivem com a gente, que se associam de modo legal, que vivem em conjunto. Isso é chamado simbiose, vida em comum, né? Viver junto. No mutualismo, nós temos o caso mais benéfico para o ser humano, por exemplo. Existem bactérias que produzem vitamina K, né, para a gente. Essa vitamina K, desculpa a minha letra, nossa, ficou meio estranho, né? A vitamina K, né? E a vitamina do complexo B, tá bom? Vitaminas, importante a gente estudar isso. Vou colocar VIT aqui, né? Tá? Vitamina do complexo K e B, beleza? Elas ajudam no funcionamento do corpo e também possivelmente nos defendem, ajudam o nosso sistema imunológico a nos defender de doenças, até mesmo da propagação do câncer. Comensalistas são aquelas que se alimentam de nutrientes do nosso corpo, caso Staphylococcus epidermidis, que fica na pele, e parasitas, no caso do vírus, que é um outro assunto de outra aula, mas que a gente pode colocar aqui, né? E no caso, a bactéria Escherichia coli, aqui no caso, a E. coli do intestino, ela vai ajudar na fixação de vitamina e de água também, muito importante. Então, a relação, qual é o tipo de simbiose é mais representado pela relação entre seres humanos e bactérias? E. coli. Aqui no caso, mutualismo, tá bom? E aí tem outros representantes, ó, bactérias em esfera, cocos, né? Do epitélio nasal, bactérias do revestimento do estômago, algumas delas podem causar úlcera, no caso da pylori, H. pylori, né? Também é importante a gente saber isso. E os bastonetes estão presentes ali no intestino delgado. Qual a importância da microbiota normal? Ela ajuda no funcionamento do intestino e também no trânsito fecal, ou seja, no transporte de fezes até a saída ali pelo ânus, ok? Isso a gente já falou. E as bactérias têm zonas estruturais importantes. Então aqui é uma célula procariótica, ou seja, uma célula de bactéria. Então a gente está vendo aqui o DNA bacteriano. Essas pontinhas, ó, são os riboéramos, não, ribossomos, que fazem síntese de proteínas.
E aí muitas outras partes, incluindo aqui os flagelos maravilhosos para a locomoção desse ser vivo, tá? Então, o flagelo tem a função de locomoção. Existem cápsulas aqui também de defesa para ela resistir ao ambiente. A parede celular também é muito importante a gente relatar isso. Parede celular super importante, os antibióticos como a penicilina vão atacar essa região. E a membrana plasmática, igual uma célula normal, vai ter a membrana, a parede celular e a cápsula aqui em volta. Então, membrana, parede celular e a cápsula. E o plasmídio, esse plasmídio aqui, ó, que é um DNA circular, estão vendo? Ó? Aqui, ó, você está vendo uma bastãozinha azul, é um plasmídio. Esse DNA ele é usado em biotecnologia e também essas bactérias, elas, ao longo de mutações genéticas, ao longo do tempo, podem também criar resistência a antibióticos e ao meio em que vivem e transmitir essa resistência a outros organismos. E a rotação dos flagelos das bactérias ajuda a se locomoverem em meios aquosos, que tem água, né? Tá bom? Então todas as bactérias possuem citoplasma, ribossomos, não tem organelas, tem membrana plasmática e o nucleoide, que é o DNA disperso no núcleo sem membrana. Beleza? Então continuamos. Bom, o botulismo é uma doença que a gente fala dos enlatados ou de enlatados amassados. Bom, Clostridium botulinum é uma bactéria que causa uma morte terrível. E ela libera uma toxina em anaeróbise, ou no ambiente anaeróbico, que é a toxina mais letal do mundo, tá bom? Um copo de água poderia matar milhões de pessoas. Então eu te digo, não compre nunca um enlatado amassado no supermercado, porque ele pode conter a Clostridium botulinum. É uma doença terrível que causa asfixia e parada dos músculos, principalmente da boca e da garganta, causando asfixia, falta de oxigênio no corpo. A pessoa não consegue respirar. Outro efeito é que a mesma toxina botulínica ela pode servir para a produção do Botox. Desculpa a minha letra, que eu estou escrevendo com o mouse. Aí fica meio feia a letra, né? O Botox registrado, né? Ele é uma substância extraída da toxina botulínica, que vai em mini doses criar aquele aspecto menos enrugado do rosto e muito usado por cirurgiões plásticos. O tétano é uma doença terrível, que também vai bloquear o relaxamento dos músculos, criando a tetania, que é uma bactéria anaeróbica que entra pela pele, por feridas, que leva à asfixia e à morte também. O caso da toxina botulínica também leva à parada de outros órgãos. Muito interessante esse assunto. E aqui, alguns tipos de bactéria, quem quiser ver, eu vou dar um zoom, aí você para o vídeo e dá uma olhada, tá bom? Pode ser? Vocês me permitem? Aí você dá uma olhada com calma. Por exemplo, Staphylococcus aureus, bactérias bem perigosas do nariz, na garganta, vivem em comum com a gente. Várias bactérias, ó, um monte. E depois vocês estudem o que elas fazem, que parte que elas vivem no nosso corpo. Isso é importante também. Bom, outra característica importante das bactérias é que elas realizam muitas funções que ajudam na indústria alimentícia e também no agronegócio. O bio é agro, bio é tech, bio é pop, bio é tudo, né? É ou não é, galera? Então, o ciclo do nitrogênio, a aquisição de nitrato pelas raízes das plantas, são ajudadas por bactérias Rhizobium, do gênero Rhizobium, que dentro das raízes da soja, do feijão, de amendoim, alfafa, etc., vão ajudar essas plantas a produzirem grandes quantidades de aminoácidos e, como os aminoácidos formam as proteínas, grande quantidade nas sementes de proteína, beleza? E nos frutos também. As bebidas, incluindo fungo, que aqui não é o assunto de hoje, mas os fungos realizam fotossíntese do tipo Saccharomyces cerevisiae. Existem bactérias que ajudam a produção de bebidas alcoólicas, como a cerveja que vocês estão vendo, tá? Beleza? Que mais? Tratamento de esgoto, as bactérias igual essa que você está vendo, essa verdinha, elas vão se alimentar do esgoto, cocô e xixi, e vão liberar substâncias
que podem ser removidas da água. Isso é muito interessante. Isso aqui é uma estação de tratamento de esgoto lá na Califórnia, que trabalha com isso e gera água de reuso. Muito interessante para se evitar o uso demasiado da água. E aqui o que a gente está vendo são fármacos, produção de remédios, entre eles a penicilina e outros antibióticos tão importantes no meio hospitalar e médico. Tá? Existem também conceitos muito importantes, enzimas que trabalham, que fazem essas bactérias quebrarem substâncias, tá? E estão ligados ao catabolismo e ao anabolismo. Catabolismo de síntese, anabolismo de excreção. Que mais? Alterações bacterianas também podem levar a casos graves de doenças como, por exemplo, doenças terríveis como a cólera, biofilme em dentes, palitinho olha aqui, uma escova de dente cheia de bactérias, a gente tem que trocar sempre. Aqui é Streptococcus mutans. O biofilme está muito presente nos nossos dentes, por isso que a gente deve escovar os dentes a partir de 10, 15 minutos de cada alimentação, evitando que o pH fique muito ácido na boca, ou básico, né? E também a gente deve escovar os dentes e usar fio dental para diminuir o biofilme. Bom, a resistência de antibióticos, isso é uma coisa conhecida. O Staphylococcus aureus, normalmente ele é resistente à meticiclina e ele torna um grande problema que é o MRSA, meticiclina resistente Staphylococcus aureus, que causa infecções hospitalares muito difíceis de serem curados. E é um grande problema hoje para a medicina. Então, outras estratégias como vacinas de DNA podem ser utilizadas. E a biotecnologia, que é o uso, então, de bactérias para produzir produtos para combater doenças. No caso, a insulina humana para combate da diabetes. Tudo bem? Então, é bem legal essa parte de estudo de bactérias. As bactérias se reproduzem por divisão binária. Existe também elas se recombinam, o DNA delas pode se recombinar com outras, tá? E a expressão proteica dela, o DNA vai se transformar em RNA mensageiro através da síntese de RNA polimerase e vai produzir proteínas bacterianas. Isso pode ser usado em biotecnologia. E a replicação dela se dá por divisão binária. Uma bactéria se transforma em duas semelhantes. Aqui no caso é uma coisa importante de reprodução, que é a conjugação. Aqui é formada uma ponte com pilo sexual, ou seja, tem uma célula que tem resistência a antibióticos, por exemplo. Ela pode transferir essa resistência para outra bactéria e transformá-la numa célula doadora para F+, ou seja, ela vai conter então a resistência a antibióticos, tá bom? É interessante essa parte, bem legal, tá bom? Que mais? Crescimento de bactérias, essa é uma aula geral, depois vocês vão ver as aulas específicas. O crescimento inicial é muito lento, a gente chama de lag, para brincar, porque log é o crescimento rápido das bactérias, a partir do meio em que ela vive, a alimentação que ela tiver, os nutrientes do meio. Depois acontece uma fase estacionária e aí ela morre. Se ela tivesse reproduzido, ela vai continuar sua existência com o DNA em outras células, ok? Bom, as bactérias se reproduzem muito rápido. De uma bactéria você pode ter bilhões de bactérias, isso é muito legal. E ao mesmo tempo aterrorizador. Se for causar doenças, se essas bactérias causam doenças, elas podem se proliferar de uma maneira muito grande. Aqui no caso você está vendo o Staphylococcus, tá? Populações de bactérias seguem então uma série que é lag, log, estacionária e de morte. O conhecimento da curva bacteriana é crucial para a compreensão da dinâmica. Uma bactéria normal ela se reproduz em 20 minutos, 30 minutos, dependendo do tipo de bactéria, e morre rapidamente. Então ela se reproduz o tempo inteiro, tá bom? E é isso. E aqui, para a gente finalizar essa videoaula, uma bactéria fazendo então o uso. O ser humano usa a bactéria, o plasmídio, que é o DNA circular, com o DNA de interesse humano, coloca-se esse DNA por técnica do DNA recombinante, produz-se uma bactéria transformada ou transgênica, e aí você tem então, por exemplo, uma planta transgênica aqui, como demonstrado, ou
uma amilase para tirar gordura de sabões de roupa, ou mesmo o uso de insulina, como eu acabei de falar, para tratamento da diabetes, tá? Então é bem legal. E aqui a gente está vendo como que se transforma então uma bactéria transgênica usando um gene de fora, e aí você produz uma planta com uma característica que você quer. Por exemplo, uma parede celular que resista ao ataque de insetos. E aí essa planta não vai precisar usar inseticida. Isso é um baita negócio bom, uma coisa ótima. Tá? Bactérias também, as primeiras bactérias do mundo, os primeiros seres vivos do mundo. Existem seres que ainda mostram essas formações, os trematólitos, na Austrália. Bactérias que viveram em regiões muito antigas, há 2 bilhões de anos, 3 até. E aqui na África do Sul descobriu-se então restos de bactérias do pré-cambriano de 3,5 bilhões de anos. São os seres vivos mais antigos da Terra. Tá? Aqui um exemplo de bactérias que comem qualquer tipo de nutriente que aparece para elas e são muito perigosas para a saúde humana. Que é o caso da Pseudomonas. Como ela tem uma variedade nutricional muito grande, ela dá muito trabalho para ser tratada em hospitais. Até a alimentação dos doentes tem que ser especial para não alimentar esse tipo de bactéria. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. E eu me despeço. Estudem, porque biologia é muito legal. Aqui é Rodrigo Eberhardt. Se inscreva no canal, se você ainda não se inscreveu. E dá um curtir lá no final do vídeo. Estou esperando vocês nas próximas aulas. Até mais. Tchau, tchau.